Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus, graça e paz a vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Zé Márcio, lá de Portugal, pastor Valderi, os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. É muito bom tê-los conosco, muito bom ter a companhia de cada um de vocês. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações essa noite, que você possa continuar dessa forma como um adorador, como aquele que está cultuando ao Senhor, não como um espectador, não como alguém que está simplesmente assistindo a uma transmissão ou a um culto, mas que possamos mesmo manifestarmos diante de Deus nessa noite toda a nossa gratidão, todo o nosso amor e o nosso carinho para com cada um de vocês é expressado dessa forma, nos preparando e buscando fazer o melhor para vocês, porque para o Senhor, não é? Eu cantando desafinado aqui, o Senhor já recebe normal, mas por vocês, a gente coloca os irmãos para cantar, né? Porque para Deus, maravilha, minha voz é muito boa, mas já para os irmãos já não vai ser tão boa assim. Então, temos realmente esse compromisso de buscarmos, sabemos das nossas limitações, mas nos empenhamos para buscar apresentar diante de Deus e diante de cada um de vocês o nosso melhor, para que assim possamos fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Em nome da IBN Pinhais, eu dou o bem-vindo a todos, privilégio poder estarmos juntos mesmo nessa noite e celebrar ao Senhor com alegria, poder cantar, dizer que a nossa vida pertence a Ele, dizer que a nossa esperança está nele, é um privilégio podermos juntos levantar a nossa voz e cantarmos dessa maneira, amém? Estivemos fora, estivemos lá no Amazonas, ganhamos um pacote para poder fazer uma pescaria de tucunaré-açu, lá na Cabana Amazon Fishing, lá na Amazônia. O Senhor nos abençoou com isso, depois de 3 anos aí sem férias, né? O Senhor nos deu esse presente maravilhoso, e nós passamos uma semana abençoada, podendo realmente experimentar do sobrenatural de Deus naquele lugar. Eu queria, antes de compartilhar a palavra, contar uma bênção que aconteceu lá, um milagre, nem contei para minha esposa, para minha família, deixei para compartilhar aqui com os irmãos nessa noite, para edificar a fé dos irmãos, para que os irmãos possam entender como é que Deus age nos mínimos detalhes. O local para onde fomos pescar é um local de pesca esportiva do Tucunaré, mas próximo dali, não tão próximo assim, em torno de uns 110 quilômetros por água de rio, há um lugar no rio chamado Madeirinha, onde se pode pescar também peixe de couro. E aí na fome de pescar, nós levamos também o equipamento para poder pescar peixe de couro, e fomos pescar peixe de couro. Tinha um piloteiro lá muito bom, e nós nos levou para pescar peixe de couro. Obrigado, querida. E normalmente quando as pessoas vão pescar peixe de couro lá, elas acordam de madrugada e andam ali 3 horas e meia de barco para poder chegar ao local para pescar, pescam até a parte da manhã e depois vêm embora de novo. Mas eu falei, não, a gente precisa pescar um pouco mais, já vai andar tanto, né? Vamos pescar um pouco mais. Vamos à tarde, passar a noite lá. O piloteiro falou, eu tenho um carro flutuante lá que ele pode nos acolher, faz comida para a gente, e a gente pode passar a noite lá, levamos rede, passar a noite na área do flutuante dele. Acontece que chegamos lá e aí o local muito bom e com vontade de pescar logo, ao invés de irmos lá no flutuante para marcarmos, ajeitar tudo, nós fomos pescar e escureceu, e quando fomos ao flutuante já estava fechado e o cara nem abriu a porta com medo para não nos atender. O piloteiro tinha falado, se tudo der errado a gente dorme no barco mesmo. Eu falei, maravilha, sem problema, dormimos no barco, passa a noite pescando, já fiz isso, não tem problema. Acontece que quando foi por volta de 11 horas da noite, o tempo começou a fechar, e raios, trovões, e relâmpago para todo lado, e aí a coisa começou a apertar, e nós começamos a subir rio acima, ao contrário do que a tempestade estava vindo, e começamos a andar, e o piloteiro, não vai chover não vai chover. Por quê? Porque não havia vento algum, o vento estava totalmente parado, então ele acreditava que não choveria, porque quando vai chover tem que ter o vento para trazer as nuvens. E nós subimos
paramos num outro ponto, de repente, de uma hora para outra, por volta de 1h da manhã, o vento chegou, mas chegando mesmo. E as nuvens fecharam logo em cima e o vento começou a cortar. E ele recolheu as coisas que nós vamos ter que subir, vamos procurar algum lugar aí para nos esconder pelo menos do vento. E nós ali, clamando ao Senhor, no meio daquela escuridão total, a lanterna parou de funcionar, funcionando só com a lanterninha de cabeça. E o piloteiro decidiu subir por um lugar que era mais difícil. Então o lugar que nós descemos, que era um lugar mais fácil, estávamos na ponta de uma ilha, e havia um lugar um pouco mais difícil para subir, onde tinha mais corredeira. E eu não sei porquê, e nem perguntei para ele depois, e ele decidiu subir por aquele lugar mais difícil. 1h da manhã, quando entramos no meio daquela corredeira, que eu foquei para a minha esquerda, havia 2 pessoas num barco, com o motor rabeta, remando, subindo corredeira acima, no remo. E aí nós encostamos do lado deles, eu falei, vocês querem ajuda? E eles, queremos, 2 rapazes que foram jogar bola, e o motor deu problema, e eles estavam voltando para casa no remo, e subindo aquela corredeira, encostamos então do lado deles, amarramos o barco deles no nosso, e nós subimos, e estava eu e o pastor Jefferson, e mais o piloteiro. Quando nós vimos aquelas pessoas, na hora, o nosso coração disse, é Deus. E aquelas pessoas, então, levamos eles até a casa deles, e eles nos acolheram na casa deles. A hora que nós subimos, tiramos as coisas de dentro do barco, a chuva caiu, mas caiu com vontade mesmo, e nós olhamos e vimos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Passamos a noite ali, dormimos tranquilos, e vimos ali o sobrenatural de Deus operando nas nossas vidas, operando na vida deles. Falamos ali de Deus para aquele povo, mostramos o quanto Deus está presente e é fiel para com as nossas vidas. O pai dele ficou impressionado, não é, como é que nós precisando de achar alguém, e eles precisando encontrar alguém, e nos encontramos no meio da escuridão da noite, por um caminho que não era o caminho que nós deveríamos passar, mas, como temos ministrado aqui, Goa Mokatotar é aquele que nos guia pelo caminho que temos que trilhar. Ele é aquele que nos conduz e nos faz realmente, no meio das circunstâncias adversas, vislumbrarmos o poder dele, a graça dele, e graças a Deus não pegamos chuva, pescamos à vontade, não pegamos peixe também, só boto puxando nos anzóis, e foi bem a virada da lua, mas foi um tempo muito bom em que experimentamos esse milagre de Deus. Então, independente se a noite esteja escura, se a tempestade esteja se aproximando de você, confie, porque o Senhor está presente. Ele é aquele que está conosco. E enquanto certamente você está clamando e pedindo pelo auxílio dele, ele é aquele que prepara todas as coisas. Aqueles jovens já estavam remando há horas, eles disseram que desceram rio, e depois desceram de rio abaixo, e nós estávamos subindo, no caso, e exatamente no momento em que precisávamos, nos encontramos ali. Se tivéssemos voltado um pouco antes, tínhamos chegado antes deles e passado no local, mas o Senhor é Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que nele esperam. Amém, queridos? Então, que o Senhor possa abrir mesmo os nossos corações, nos momentos difíceis. Realmente coloque o seu coração nele, não murmure, saiba que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E eu estava tranquilo, se tivesse que pegar chuva, eu pegaria, não tinha problema nenhum. Eu sei que em todas as coisas o Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém? Queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para ministrar aos irmãos nessa noite. No livro de Oséias. O livro de Oséias, primeira vez que eu li o livro de Oséias, eu realmente fiquei muito indignado. Muito indignado. E por muito tempo eu fiquei pensando, Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me conhece. Não faz uma coisa dessa comigo, igual você fez com Oséias, não. E eu sempre falava para o Senhor, e dizia, Senhor, eu preciso da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque eu não sei o que fazer. E eu sempre que eu lia o livro de Oséias, eu sempre imaginava
quanto Oséias havia sofrido. Porque Deus, para aqueles que ainda não conhecem, que ainda não leram o livro de Oséias, Oséias, ele começou a profetizar ali em Israel durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, quando era rei de Israel. Então o Senhor, quando chama Oséias para poder ser profeta dele, o Senhor diz para Oséias: Oséias, eu quero que você vá pegar Gomer, uma mulher que era prostituta, para ser sua esposa. E não apenas você vai pegar essa mulher que é prostituta para ser sua esposa, você vai ter filhos com ela. E até aí maravilha, não tem problema algum. O Senhor capacita ali Oséias a entender essa mensagem. Oséias vai, pega Gomer, a toma por esposa, aquela mulher que vivia, o que tudo indica, ela vivia nos prostíbulos daquela situação, daquelas cidades, e ele a toma como esposa, leva para dentro da sua casa, ele a trata com carinho, cuida, dá o melhor para ela, ela engravida, ela tem filhos, e a palavra do Senhor mostra que apesar de Oséias ter tido todo esse cuidado com aquela mulher, tirando-a da sua prostituição, ela simplesmente continuou indo atrás dos seus amantes. Os filhos que eles tiveram eram filhos do adultério dela. Apesar de Oséias cuidar bem dela, trazer para dentro da sua casa, vesti-la, dar roupa, servi-la com aquilo que era de melhor, mesmo assim, ela continuava com as suas práticas, ela continuava, vamos colocar dentro do seu vício, o vício de poder estar saindo com um e com o outro, de poder estar buscando aquilo que era mais prazeroso para ela, e isso ardia muito no meu coração. Isso doía muito, porque não é fácil para você que é casado, você que não é casado, imaginar uma situação dessa. Imaginar a pessoa a quem você ama, a pessoa por quem você está disposto a dar a sua vida, que você cuida, que você zela com todo carinho, e de repente você, em dado momento da sua vida, você percebe que os filhos que você teve, nem são seus. Mas Oséias estava ali cumprindo um propósito de Deus, e Deus estava usando aquela situação para falar com o povo de Israel. E é interessante como Deus usa a situação de Oséias, e ele começa a dizer como é que essa pessoa, como ele, como no lugar desse esposo que estava sofrendo as mesmas coisas com o povo de Israel, como é que ele estava tratando? Deus fala com Oséias, falando: olha, a mãe dos seus filhos foi infiel, assim como tem sido infiel a mãe do povo de Israel, ou seja, a nação de Israel estava sendo fiel para com ele. E o Senhor diz: olha, eu, parafraseando sobre o texto, pelo meu cuidado, pelo meu carinho, mesmo que ela engravidou dos seus amantes, agora eu vou cercar ela, eu vou colocar espinhos no caminho delas, para que ela tenha dificuldade de ir atrás dos seus amantes. Imagine uma situação dessa. Eu me lembro quando eu era ainda criança, eu tinha um amigo que se apaixonou por uma prostituta. E eu via o sofrimento daquele amigo meu. Ele deveria ter uns 17, 18 anos. E ele ficava sentado à porta da boate, aguardando a mulher fazer os programas da noite. E ela fazia os programas com vários homens na noite. E depois que ela terminava, que não havia mais com quem, não havia mais ninguém ali, ela saía e ele estava lá aguardando ela do lado de fora, para poder ter alguns momentos com ela, ficar com ela por alguns momentos. E eu sempre me lembrava disso, eu sempre me lembrava daquele meu amigo, e o sofrimento que havia no coração dele, e ele não conseguia, que ele estava apaixonado por aquela mulher. E aqui o Senhor vem mostrando algo parecido exatamente com isso. O versículo 6 do capítulo 2 do livro de Oséias diz: por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, eu cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava melhor com ele. Ela não reconheceu que fui eu quem
lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, e a cobriu de ouro e prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho, quando ficar pronto, arrancarei dela minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e as suas figueiras, e que, segundo ela, foi pagamento recebido por seus amantes. Farei dela um matagal, e os animais selvagens a devorarão. Nós percebemos Deus falando: olha, eu vou cercar o caminho dela para ver se eu consigo impedi-la de ela ir atrás dos seus amantes, para cercá-la para ver se eu consigo fazer com que ela não alcance o objetivo dela. Imagina um homem apaixonado dessa forma. Há uma outra passagem bíblica que eu já meditando nela, eu já chorei bastante também, quando Davi mandou buscar Mical. Davi, depois de se tornar rei, acho que os irmãos conhecem a história, que Davi, por vencer Golias, teve o direito de receber Mical, filha de Saul, como sua esposa, mas Saul fez um 3 cantos com Davi, e deu Mical para um outro homem, e outro homem foi ser esposo de Mical, depois que Davi fugiu, naquela situação toda. E depois de passado muitos anos, a palavra do Senhor diz que Davi foi ungido rei, e quando Davi foi ungido rei, ele mandou buscar Mical, porque era a esposa dele. E a Bíblia diz que Mical estava casada com outro homem. E enquanto as pessoas estavam levando Mical para poder ir encontrar-se com Davi, o esposo dela ia atrás chorando, rasgando as suas vestes e chorando, porque a sua esposa estava sendo levada embora. Eu sempre me imaginei numa situação dessa, o quanto eu choraria, me desesperaria, me descabelaria, né? Porque casei com a mulher mais bonita do mundo. Se acontecesse um negócio desse, eu sempre falo: Deus, não deixe isso acontecer não, porque eu preciso mesmo, porque é ela quem me completa. Mas presta atenção, que nós olhamos para o texto e vemos Deus correndo, cercando, para que aquela esposa infiel, que estava atrás daquilo que eram os seus prazeres, dos seus amantes, ele a cerca para tentar de alguma forma não permitir que ela alcançasse aquilo que eram os seus objetivos. E não conseguindo reverter isso, ele começa então a tratar o coração daquela mulher, ou daquele povo de Israel, como era aqui o entendimento, e ele diz: eu vou então tratar a sua vida. E muitas vezes nós vemos pessoas que até estão dentro da igreja, se dizem servos do Senhor, mas estão nessa mesma condição, e eles não percebem que os espinhos, muitas vezes, colocados nos seus caminhos, são um ato de Deus para tentar impedir que ele continue no caminho que ele está, que ela continue no caminho que está. É Deus tentando de todas as formas fazer com que nós enxerguemos o seu amor, enxerguemos o seu cuidado, enxerguemos aquilo que ele fez por nós. A palavra do Senhor diz que aquela mulher que era Gomer, ela não havia reconhecido o que ela tinha recebido. Ela recebeu o que tinha de melhor, e aquilo que ela recebeu do seu esposo, ela saiu para gastar com seus amantes. O versículo 13 diz: eu a castigarei pelos dias que queimou incenso aos Baalins. E ela se enfeitou com os anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Então saiba que o deserto é o lugar para onde Deus nos leva, quando nós começamos a pegar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus trouxe para as nossas vidas, para que nós pudéssemos assim adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, e quando nós começamos a usar isso para outras coisas, para os nossos amantes, para os nossos prazeres, então o Senhor, Ele tem as estratégias dele para tratar as nossas vidas. E muitas vezes nós não percebemos que é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, no nosso meio. Nós pegamos o dinheiro que o Senhor nos
nos deu, que nós dizemos que o Senhor nos deu força e nos deu saúde para poder trabalharmos e ganhar. Nós dizemos que o Senhor é aquele que é dono de todas as coisas das nossas vidas, e aí nós pegamos exatamente para investir naquilo que nós sabemos que desagrada ao Senhor. Nós pegamos as joias, aquilo que o Senhor nos deu, os dons, os talentos, a inteligência, a sabedoria, e nós usamos isso exatamente nas circunstâncias que vão desonrar o Senhor. Muitas vezes a nossa questão, como era assim a questão do povo de Israel, não é uma traição física, mas é uma traição espiritual. Quando nós pegamos o celular que o Senhor nos abençoou para comprar, o computador que o Senhor nos abençoou para comprar, e nós usamos aquilo exatamente para envergonhar, para entristecer o Espírito Santo nas nossas vidas. E a minha tristeza em relação ao livro de Oséias passou. Um dia em que o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Porque eu sempre chorava e pensava e clamava a Deus para que Ele não fizesse aquilo comigo. Porque eu sempre pensava ou me via na posição de Oséias. Mas um dia o Espírito Santo veio profundamente ao meu coração e me disse: não, você não é Oséias, você é Gômer. Você é a prostituta. Era eu aquele que havia nascido num lar evangélico, que havia recebido curas do Senhor, que havia tido experiências com o Senhor, e havia me afastado dele. E estava gastando o melhor da minha vida, o melhor da minha juventude, da minha mocidade, estava gastando nas bebedeiras, nas farras, porque dançava bem, porque tinha muitas pessoas, amigas, amigos para sair, para dançar juntos, para beber. E foi quando eu caí de joelhos diante do Senhor, e eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós sempre queremos nos ver como Oséias, e nós não nos lembramos, nós não nos apercebemos que nós somos Gômer, aqueles que pegam as dádivas do Senhor, que pegam a saúde, a vida que Deus tem dado para nós, a saúde que Deus tem nos dado, e nós vamos atrás dos nossos próprios prazeres, e nós vamos atrás dos nossos próprios interesses, e nós pegamos isso para fazer aquilo que desagrada ao Senhor, ou nos esquecemos do Senhor, pegamos os nossos próprios caminhos e nos esquecemos dele. E mesmo depois que Gômer havia feito tudo isso, mesmo depois que Oséias havia entendido que os filhos nem eram dele, o Senhor vem novamente a Oséias no capítulo 3 e diz: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Queridos, esse é o grande amor do Senhor para com a sua vida. Eu creio que nessa noite, se você é casado, se você tem um esposo, uma esposa, você talvez tenha condição de entender o que é que o Senhor está falando. Ele está dizendo: eu sei, você traiu, você me abandonou, você foi infiel, mas o meu amor por você é tão grande que se você estiver disposto a voltar, se você estiver disposto a atender o meu chamado, o Senhor é aquele que te chama para perto dele. Ele quer perdoar, Ele quer transformar, Ele quer tratar você com carinho, Ele quer demonstrar todo o amor dele para com a sua vida, para que você possa entender quem Ele é. E ele diz: então ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses, e de amarem os bolos sagrados e as uvas passas. Por isso, diz o texto, versículo 2, eu a comprei por 180 gramas de prata, e 1,5 barril de cevada. Ela estava novamente num prostíbulo. Ela estava novamente servindo a pessoas como escrava, ela havia se colocado debaixo de uma escravidão novamente, e Oséias vai lá e precisa comprá-la de volta, e ele a compra de volta, porque ele queria demonstrar à vida dela o amor que o Senhor havia colocado no seu coração. E eu lhe disse,
Versículo 3: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líderes, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Deus quer, e Ele está de braços abertos. Talvez você tenha se afastado dEle, talvez você tenha usado exatamente aquilo que o Senhor te deu, e você sabe que o que você tem, foi o Senhor quem te deu. Você sabe que o emprego, o estudo, a sabedoria, o conhecimento, a esposa, o esposo, os filhos, foi Deus quem te deu, mas mesmo assim você se afastou dEle, e você tem se esquecido do Senhor, e não tem dado ouvidos àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas Ele quer dizer nessa noite para você: olha, eu paguei o preço para que você fosse liberto, assim como Oséias foi lá e resgatou Gomer do prostíbulo para trazer para junto dele, para a casa dele. O Senhor quer que nós entendamos isso. Ele é esse marido, é esse esposo que nos ama, que apesar de nós estarmos de costas viradas, Ele está o tempo todo buscando a nossa vida, buscando o nosso coração, para que nós possamos realmente voltar o nosso coração para Ele, porque Ele quer demonstrar o seu amor, Ele quer demonstrar o seu perdão, Ele quer que você viva com Ele e experimente dos seus milagres a cada dia. No versículo 12, o povo de Israel, lá do capítulo 10, Deus vem tratando o povo de Israel todo dentro desse contexto, trazendo essa figura de Oséias com a sua esposa ali, prostituta. E o capítulo 10, o Senhor diz: Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O Senhor está dizendo: olha, quando você estava bem, quanto melhor você estava, mais para longe de mim você caminhava. E Ele estava trazendo esse entendimento ao povo de Israel. Ele diz: olha, eu tirei o povo de Israel, parafraseando sobre o texto, tirei do Egito, trouxe para essa terra, ele prosperou. Só que quando ele prosperou, ele se afastou de mim. Ele era como uma videira frutífera, mas a partir do momento que ele era uma videira viçosa, que estava coberto de frutos, quanto mais ele produzia, quanto mais ele ganhava, quanto mais ele prosperava, mais ele se afastava do Senhor. E quantas vezes nós não temos visto acontecer assim ao nosso redor, que sai nas nossas vidas, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu prosperei, estava a pé, comprei uma bicicleta, agora dá para eu ir na praça, comprei um carro, comprei uma moto, não, agora eu consigo viajar, agora eu consigo ir para a praia, aqui, eu consigo ir comer uma pizza no shopping. A igreja não, a igreja depois a gente vê, depois a gente vai. Deus não, Deus está sempre comigo. E nós começamos exatamente a nos afastarmos do Senhor, e a usar, tal qual uma prostituta, usarmos aquilo que o Senhor nos deu, as bênçãos que o Senhor nos deu, a saúde, o vigor, as finanças, o tempo, e nós usamos exatamente para nos afastar do Senhor. E quanto mais prosperamos, quanto melhor ficamos, quanto melhor o carro, mais longe nós conseguimos ir, e mais distantes ficamos do Senhor. E o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos nos voltarmos a Ele. Ainda está em tempo. Talvez a luta, talvez a dificuldade que muitos passam, talvez a estrada cheia de espinhos. Preste atenção nessa noite, porque pode ser exatamente espinhos colocados por Deus, para que você pare de se afastar dEle, para que você pare de caminhar para longe dEle, para que você possa se voltar. Então o Senhor vem dizendo para Israel, no capítulo 10, o versículo 12, dizendo: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É isso que é o desejo do coração de Deus nessa noite, que nós possamos realmente
voltarmos o nosso coração para Ele, nos dispormos a semear a retidão, nos dispormos a semear a lealdade, a fazer sulco no solo do nosso coração, no solo não arado do nosso coração. Sulcos são brechas, aquela brecha que o arado faz, que passa e faz aquele buraco para que a semente possa ser lançada. O Senhor está dizendo: olha, a minha semente está à sua disposição, mas você precisa arar o seu coração. Não pode ser uma terra pisada pelo inimigo como tem sido. Façam sulcos, pois é hora de buscar o Senhor. É hora de nós olharmos e realmente entendermos e dizer: voltemos ao Senhor. Vamos voltar as nossas vidas para o Senhor, aquele que nos amou, aquele que está disposto a nos perdoar e a transformar as nossas vidas. E no final desse livro, no capítulo 14, o Senhor vem dizendo, encerrando as últimas palavras ali de Oséias, dizendo assim: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por tua misericórdia recebe-nos, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. É esse o desejo do coração de Deus. Que nós possamos entender que nós não somos Oséias, mas que nós somos Gomer, que nós somos aqueles que realmente temos agido como prostitutas diante de Deus, quer seja nos nossos sentimentos, quer seja nas nossas ações, ou muitas vezes nas nossas decisões, mas o Senhor diz: volte para mim, volte, ó Israel, coloque o seu nome aqui no lugar de Israel, volte-se para o seu Deus. Foram os seus pecados, diz o Senhor, que causaram a sua queda. E Ele quer mudar essa história nessa noite. Que você possa, aqui onde você está, ou aí onde você está, que você possa se prostrar diante do Senhor e atender a esse chamado que diz aqui no versículo 2 do capítulo 14 de Oséias: se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, pelas tuas misericórdias, perdoa-me, perdoa-me, porque eu quero te oferecer os sacrifícios dos meus lábios, lábios que te honram, que te exaltam, e eu quero viver na fidelidade do Senhor para a minha vida. O versículo 9, o último versículo desse livro diz assim: quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Fiquem de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja ouvindo essa palavra, feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. O que é que você tem feito com as bênçãos do Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida? Aquilo que o Senhor tem ministrado na sua vida? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com as suas finanças? O que você tem feito com a sua vida? Como têm sido as suas decisões? As suas decisões têm honrado ao Senhor, reconhecendo que foi Ele quem tem te dado todas essas coisas? A sua saúde, a sua beleza, aquilo que o Senhor tem manifestado na sua vida, todas as bênçãos, todas as dádivas dEle, tem servido para quê? O que é que você tem feito com isso? O que é que nós temos feito com isso, amados? Será que nós temos saído para gastar com os nossos amantes, que muitas vezes são os vícios, as bebidas, as drogas, a prostituição, a pornografia, a mentira, os prazeres que são passageiros? Será que nós temos usado aquilo que o Senhor tem nos dado para irmos atrás dos nossos amantes? Ou nós temos usado exatamente para honrar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para dizer: Senhor, investe na minha vida, porque eu quero te honrar, porque eu quero honrar o teu nome? Será que você tem decidido semear mesmo na sua vida frutos de justiça? Você tem decidido semear a justiça do Senhor, a lealdade ao Senhor na sua vida?
Será que olhando para você e olhando para nós mesmos nessa noite, nós não nos vemos como Gomer? E de repente o Senhor nos procurando, e você sabe que o Senhor tem falado ao seu coração, o Senhor tem buscado ter comunhão contigo, você ouve a palavra, você sente, igual aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles diziam, porventura não ardia o nosso coração, enquanto Ele falava conosco. Você tem ouvido tantas vezes o Senhor falar com você, mas o que é que você tem feito? Você tem desprezado o amor daquele que te amou, de tal maneira, que pagou o preço por você, lá na cruz do Calvário. Você tem valorizado esse amor? Eu convido você nessa noite a voltar o seu coração para Ele. Volte o seu coração para Ele. Volte como alguém que reconhece que pecou, que adulterou, que traiu aquele a quem amava. E nessa noite você pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, pelas tuas misericórdias, perdoa-me, perdoa-me. Ele é aquele que perdoa o nosso pecado, Ele é aquele que apaga todas as nossas iniquidades, Ele é aquele que sara todas as nossas enfermidades, Ele é aquele que afasta de nós as nossas iniquidades para tão longe, tal qual o céu está elevado acima da terra, assim a palavra do Senhor diz que Ele afasta de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas é preciso que nos voltemos para Ele. E nessa noite, o Senhor trouxe você até este ponto, até este lugar, para ouvir essa palavra, para ouvir isso que você está ouvindo, para que você possa parar e possa imaginar, e possa saber o quanto o coração de Deus dói por você, o quanto Ele te ama, o quanto Ele busca, Ele sai em busca de você, para que você tenha uma chance, ainda que você esteja enfiado no pecado, no prostíbulo, como estava Gomer. Ele foi lá, pagou o preço, para que nós, ainda quando éramos pecadores, Ele morreu por nós, para que você pudesse ter vida, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Decida nessa noite dizer para o Senhor: pelas tuas misericórdias, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Decida honrar ao Senhor com os teus bens, como dizem Provérbios, dizer: Senhor, tudo isso será para a glória e para o louvor do teu nome, com a sua saúde, com a sua sabedoria, com a sua voz, com seus dons, com o seu talento. Decida servir ao Senhor, decida honrar ao Senhor. Não seja como Gomer, que vai usar aquilo que ganhou para glorificar Satanás, para glorificar o mundo, para fazer com que aquilo que o Senhor te deu como dom e talento seja desfrutado pelo império das trevas, ao invés de ser para a glória e para o louvor do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero te louvar nessa noite, porque o Senhor traz consciência ao nosso coração de quem somos e de como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Viramos as costas para o Senhor, mas o Senhor continuou nos buscando, nos cercando com amor, com carinho. O Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso preço. E nessa noite, Deus, nós estamos aqui e clamamos diante do Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos que estão aqui, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, onde quer que estejam e quando quer que estejam ouvindo. Deus, fala aos corações, ó Deus, que essa palavra possa gerar um temor no nosso coração, um arrependimento, e que realmente, Senhor, cada um de nós possa nos prostrarmos diante de Ti e declarar: pelas Tuas misericórdias, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, porque temos gastado aquilo que o Senhor tem nos dado, temos gastado com aquilo que não edifica, aquilo que não te louva, que não te agrada, Deus.
Senhor, por isso, olha para cada coração nessa noite, o Senhor que contempla o arrependimento de cada um, Senhor, traz, Senhor, a misericórdia e derrama sobre a vida de cada um, para que todos possam sentir-se, Senhor, nessa noite, trazidos de volta para o teu seio, para a tua presença, para desfrutar do Senhor, não apenas por causa das tuas dádivas, dos teus milagres, mas porque o Senhor é aquele que é o amado das nossas almas. E que eles possam encontrar em Ti o refúgio, que eles possam encontrar em Ti o refrigério, Pai, que nessa noite eles possam sentirem-se amados, tratados com carinho, como o Senhor diz, que traria para o deserto para tratar com carinho, que eles possam sentir no deserto onde qualquer um deles esteja, na escuridão, no local, Senhor, de perdição, onde eles possam estar, que eles possam perceber que o Senhor vai lá, em busca, pagando o preço pela vida deles, mas que eles precisam decidir voltar, abrir caminhos no seu coração, para que a tua palavra, a semente do Senhor, possa produzir e trazer vida, cura e transformação ao coração de cada um deles, Pai, aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Traz essa consciência ao nosso coração, e que a cada dia, Senhor, com gratidão, nós possamos viver, Senhor, para honrar o Teu nome, e não mais usarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, para gastarmos com prostitutas, para gastarmos, Senhor, com os nossos prazeres, com as nossas vontades, gastarmos, Senhor, com aquilo que não Te louva e não Te agrada, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu estudo, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vá para a sua casa, lembrando que você é Gomer, lembrando que Ele te amou, que quando você estava de costas viradas para Ele, quando você o havia traído, quando você o havia gastado com os seus amantes, aquilo que Ele havia colocado nas suas mãos, ainda assim Ele amou, e nunca duvide do amor desse Deus para com a sua vida. Amém? Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo para que vocês possam viver de forma a glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém. A você que está aí nos assistindo, compartilhe, faça mesmo com que outras pessoas possam ouvir essa mensagem e serem transformadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe.